Eu quero fazer uma oração com você. Feche os teus olhos neste momento. Querido e eterno Deus, o Senhor tem uma palavra de vida, de avivamento, de despertamento, de renovo para cada um de nós. Eu lhe peço ao Espírito Santo que nesta noite o Senhor continue falando como o Senhor está falando, Senhor Deus, através de cada uma das oportunidades, através do louvor que foi cantado. Essa noite, Senhor Deus, nós fomos visitados pelo Senhor. Fomos, Senhor Deus, consolados Senhor Deus, pelas oportunidades que cada um dos irmãos tiveram, falando, ó Deus, da sua misericórdia, falando da sua graça. Eu lhe peço, querido Espírito Santo, que o Senhor continue a falar conosco segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Tome seu assento neste momento. Se algum dos irmãos puder desligar esse ventilador aqui, irmãos, missionário aqui que puder desligar esse ventilador, é o primeiro botão. Isso. Irmãos, o livro de Jó é um livro que narra uma das histórias mais caóticas, traumáticas de toda a Bíblia Sagrada. E todos os irmãos aqui, se não leram, já ouviram pregações, ensinos e sabem o que realmente Jó vivenciou, a experiência que Jó passou. A Bíblia descreve em detalhes um momento difícil que esse homem enfrentou quando Deus permitiu que Satanás o tentasse, que Satanás o provasse. A Bíblia diz que de uma hora para outra esse homem perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu filhos, ele perdeu riquezas, ele perdeu a saúde. A única coisa que ele permaneceu com ele foi a sua esposa, que não o abandonou, mas no momento da prova ainda o culpou pela situação que eles estavam vivenciando. É claro que aquele momento era um momento propício para aquilo que ela falou, porque a dor de Jó era muito grande. Imagine você que ele perdeu 10 filhos de uma única vez. Ele perdeu absolutamente todos os seus bens de uma vez só. A Bíblia, no capítulo 1 e 2, descreve esse momento de crise, esse momento de adversidade, esse momento de perda. E a Bíblia diz que Jó, estando em casa, e de repente alguém chegou para ele e disse: Jó, nós estávamos reunidos e de repente caiu fogo do céu, e esse fogo do céu consumiu os animais. Nós estávamos em determinado lugar, vieram os sabeus e roubaram os animais. Os teus filhos estavam em uma casa, bateu um vento e essa casa caiu e os seus filhos morreram. Passou-se poucos dias, ele pegou uma enfermidade, uma doença, que ele é obrigado a ficar fora da cidade, coçando essa doença com o caco de telha. Então a situação de Jó não foi nada fácil. E para piorar a situação, 3 amigos dele se aproximou dele e ficou com ele algum período. E esses 3 amigos, ou pseudo-amigos, em vez de consolá-lo, pelo contrário, vieram para poder identificar o que causou aquele mal na vida de Jó. E eles começaram a dizer que o Jó estava vivendo o que ele estava vivendo. Jó sofreu as perdas que ele sofreu porque Jó havia pecado contra Deus. E Jó então tenta se justificar dizendo que ele, pelo contrário, ele era um homem que orava, era um homem que sacrificava, era um homem que ajudava o órfão, era um homem que visitava as viúvas, que ele era um homem reto diante dos olhos dos homens. Mas os seus amigos ainda o importunavam, dizendo que aquele juízo veio sobre ele, porque em algum momento ele havia pecado. E esses 3 amigos foram um espinho na carne de Jó. Ao período em que Jó foi provado, aqueles amigos tentavam jogar toda a responsabilidade da perda sobre ele. Imagine você, Jó perdeu o que ele perdeu, e ainda ser acusado de ser o responsável por toda a sua perda. Jó, as perdas que ele teve, foram os inimigos que roubaram os seus animais, foram fenômenos da natureza, como o vento que bateu naquela casa e destruiu seus filhos, como a saraiva que caiu no campo e consumiu os seus rebanhos. Mas mesmo assim, os seus amigos tentou o culpar pela situação e pela condição que eles estavam vivendo. Mas, meu amado irmão, a palavra que eu quero comunicar aos irmãos nessa noite é uma palavra de esperança. Porque mesmo na condição e na situação que esse homem está vivendo, ele cita esses versículos aqui, do versículo 7, 8 e 9, dizendo o seguinte: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará,
e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco, ao cheio das águas, ela voltará a ter vida. Olha que palavra forte. O nosso Deus, Ele nos dá esperança. Você se lembra quando Jesus chega em Betânia para visitar o seu amigo, que havia falecido há 4 dias, e Marta diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, nosso Deus, Ele tem uma palavra de esperança para nós, independente da circunstância e da condição que nós estejamos vivendo. Hoje eu estive aqui pela manhã, eu vim buscar a Deus e falar com Deus, e quando eu estava orando aqui neste altar por esta igreja, em determinado momento o Espírito Santo me fez lembrar por um período que eu vivenciei entre o ano de 2016 e 2019. Eu havia me separado, eu e a minha esposa havíamos nos separado. A minha esposa seguiu a vida dela, eu segui a minha vida. E divorciado, eu não poderia assumir nenhuma igreja para pastorear mais. Eu tinha consciência disso, que eu não poderia ser um pastor divorciado, eu não poderia ministrar a palavra de Deus estando divorciado. É claro que existem algumas igrejas que ainda dá a liberdade, mas o meu coração se fechava nesse período que eu estava vivendo. Exceto a missionária Lênia, que de uma maneira muito carinhosa, acabou me abraçando naquele momento e pedindo para que eu pudesse estar ministrando estudos bíblicos ali na igreja do Jardim do Lago 2. Mas eu tinha consciência naquele momento que, separado e divorciado da minha esposa, eu não voltaria a pastorear mais. Ou seja, o meu ministério havia morrido. O meu ministério havia morrido quando eu me divorciei. Não havia mais esperança para mim. Porém, meu amado irmão, como esse texto diz, ao cheio das águas, a árvore ainda que estava cortada, ela poderá voltar a ter vida. Ou seja, irmãos, nós seguíamos caminhos completamente diferentes. Ela por um lado e eu por outro lado. Até que em determinado momento, de uma forma miraculosa, o Senhor Deus nos uniu, nos restaurou. E eu já contei aqui nesta igreja que ela disse que ela nunca mais voltaria aqui ao Jardim Capivari, e eu também não. Mas de repente estou eu pastoreando, ela juntamente comigo, nosso casamento restaurado, e olha aqui onde nós estamos. O ministério que Deus me concedeu novamente voltou à vida. Meu amado irmão, para o nosso Deus não existe ponto final. O nosso Deus é aquele que cura quando a pessoa ainda está enferma. O nosso Deus é aquele que livra o homem e a mulher de cair no laço. Mas mesmo que a enfermidade gere a morte, como o caso de Lázaro, o nosso Deus pode trazer a vida novamente. Deus pode quebrar o laço e você escapar. Oh, glória a Deus! Então que nesta noite, meu amado irmão, como eu disse para você, não vou ministrar uma palavra longa, mas é só conscientizar você, aleluia, ainda tem esperança para a sua vida, ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para os teus sonhos, ainda há esperança para esta igreja. Meu amado irmão, quem quer colocar um ponto final na nossa história é Satanás. E nesse ponto final, nosso Deus faz uma vírgula e continua a escrever a nossa história. O que nós devemos, aleluia, é ter paciência, é perseverar. Por mais que existem momentos que nós desacreditamos, porque eu não quero ser indouto e chegar aqui e falar para você que nós vamos, que a fé vai prevalecer em toda circunstância, porque não é bem assim. Existem momentos que nós estamos tão no profundo do poço, nós estamos tão fundo, que nós não conseguimos enxergar uma luz no final desse túnel. Não adianta eu chegar aqui e falar, irmãos, porque eu simplesmente estaria iludindo você. Eu conto, quando eu estou pregando, sobre aquele moço, sobre aquele homem que procurou Jesus no capítulo 9 de Marcos, e ele levou o menino endemoniado, e Jesus não estava junto com os discípulos. Jesus estava no monte da transfiguração, orando com Pedro, Tiago e João, e ele traz o seu filho moribundo, e os discípulos imporam as mãos, oraram, e o demônio não saiu. Então quando Jesus chega e vê aquele alvoroço, pergunta o que está acontecendo, aquele pai assume
a responsabilidade. Fala, Jesus, é o seguinte: eu trouxe o meu filho, que desde a infância o demônio pega ele, e o demônio joga ele na fogueira, o demônio joga ele em determinado lugar para morrer. Mas eu trouxe ele para os teus discípulos expulsar o demônio, os teus discípulos não puderam. Mas se o Senhor pode, olha a pergunta: se o Senhor pode, faz alguma coisa. Você se lembra qual foi a resposta de Jesus? Se eu posso. É uma exclamação: se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Aleluia, glória a Deus. E qual foi a resposta daquele homem para Jesus? Eu creio, faço milagre? Não. Eu disse: Senhor, ajuda a vencer a minha incredulidade. Ou seja, Jesus, eu já passei por essa situação tantas vezes, já ouvi tanta palavra profética, e nada aconteceu, que hoje eu não consigo mais acreditar. Não sei se eu tenho força suficiente para crer. Meu filho, já levei tantas pessoas, e ninguém pode fazer alguma coisa. Agora o Senhor fala que meu filho será liberto se eu crer. Senhor, ajuda a vencer a minha incredulidade. Irmãos, Maravilhoso. quando a árvore está cortada, acabou. Se o tronco secou, mas a raiz ainda está na terra. Glória a Deus, Os irmãos estão entendendo? Ainda tem esperança. Ainda que você mesmo não creia, ainda tenha esperança. O que Jó fez para mudar a sua sorte? Irmãos, eu não vou finalizar essa palavra, mas só para você entender. Existem pelo menos 4 coisas que acontecem na vida do cristão. Pelo menos 4 coisas. Primeiro é aquilo que eu chamo de luta. Segundo é aquilo que nós chamamos de prova. Terceiro é aquilo que eu chamo de tentação. E quarto é aquilo que eu chamo de colher aquilo que se plantou. São 4 coisas que podem vir na vida do cristão: tentação, luta, colheita ou prova. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença é o seguinte: que a prova, quando ela vem sobre nós, ela vem de uma forma que tudo que você fizer para mudar a situação não vai mudar, porque ela vem da parte de Deus. É igual Jó. Jó poderia ter profetizado na sua vida e nada mudaria. Ele poderia ter chamado outros para orar por ele e nada aconteceria. O que ele fez? Só esperou com paciência. Os irmãos estão entendendo? Porque do mesmo jeito que a prova vem, a nossa paciência e perseverança faz com que, aleluia, o período dela, quando eu passar, a vitória chega, e chega de uma forma surpreendente. Aleluia. A tentação não. A luta não. Colher também não. Você pode fazer alguma coisa. Eu me lembro, eu vou finalizar essa palavra, eu me lembro que no ano de 2006, eu trabalhava na Pirelli, e eu fui, acho que 2004, 2005 eu estava trabalhando na Pirelli, e um dia eu fui pedir as contas da empresa. Eu pedi as contas porque eu achei que era aquilo que eu deveria fazer. Eu havia acabado de chegar de Minas Gerais, eu trabalhei numa empresa, pedi as contas, saí da empresa, já entrei na Pirelli. Quando eu pedi as contas, irmãos, pensa numa porta fechada. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E eu ia todos os dias no centro. Eu conheci todas as agências de emprego. Eu estava lá toda segunda-feira. O que eu gastei de currículo não está escrito. E passou 1 mês, 2 meses. Naquele período que eu trabalhei, eu acabei armazenando, guardando um pouquinho. Mas aí foi passando, irmão, foi acabando tudo. Eu só guardei o dinheiro do aluguel, porque eu aprendi uma coisa. Eu sempre falo que a minha mãe me ensinou o princípio de economia. Minha mãe sempre falou: olha, aluguel, água e luz, passa fome, mas paga. Faça o que você quer fazer, mas paga. E, irmãos, então, foi acabando tudo. Eu sempre falo que eu aprendi a tomar café depois de 2011, né? Mas eu me lembro que nesse período eu não gostava de café, e um dia havia acabado tudo. Eu cheguei em casa para poder tomar um café e não tinha nada. Eu abri a geladeira, só tinha água e nem ovo não tinha. Eu não tinha nada dentro de casa. E eu orando: Senhor, abre a porta, e não abria.
Eu mandava currículo, outras pessoas levavam os meus currículos, eu visitava a empresa e nada, absolutamente nada. Foi quase um ano. E como você pagava o aluguel, pastor? Só por milagre. Da onde vinha o dinheiro, eu não sei. Eu me lembro que eu fui convidado para pregar em Sumaré, a gente estava namorando a minha esposa, eu fui pregar, acabou num congresso de jovens, foi uma benção, o fogo caiu, abençoou, a benção, culto, domingo à noite, quando o pastor acabou o culto, o pastor chegou e disse: Pai do Senhor, irmão, Deus te abençoe. E colocou um envelope na Bíblia, eu não olhei com a quantidade que tinha. Irmãos, e quem falou que passava ônibus? A minha sorte foi a minha esposa, que hoje é a minha esposa, e a minha sogra. Porque era 11 horas da noite, eu estava naquela Ianguera ali, e não passava ônibus. Era quase meia-noite, aí minha esposa falou: vou ligar para a minha irmã de criação, e ela vai fazer alguma coisa. A minha esposa ligou para a irmã de criação dela, que acordou o esposo veio lá não sei da onde, pegou a gente ali na Ianguera e trouxe até em casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia, eu fui ver aquele envelope, achei que tinha 10 reais, tinha um dinheiro exato para que eu pudesse pagar o aluguel. Glória a Deus. Aquele período de prova. Depois que a prova passou, a porta se abriu de uma forma que eu não posso explicar. Por quê? Porque não foi o currículo que eu mandei. A porta abriu de forma maravilhosa. Por quê? Porque a prova, por mais que você faça, nada muito, é só perseverar, paciência. Mas eu quero finalizar essa palavra dizendo: a árvore, ainda que cortada, Aleluia. ao cheiro das águas, ela voltará. Deus, Se coloque de pé neste momento, meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem uma bênção especial para você. Aleluia. Como eu disse para você, às vezes a situação e a circunstância que nós estamos vivendo é tão difícil que nós não conseguimos encontrar fé em nós mesmos para acreditar que a situação vai mudar. Mas Jó diz: há esperança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Há esperança. Deus maravilhoso. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Santo Aleluia. Deus de poder e Deus de glória. Há esperança. Eu quero só te ensinar um último gatilho do milagre para a sua vida. Romanos capítulo 4, versículo 17 até o versículo 25, termina dizendo assim: que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A situação que você está vivendo não tem explicação. Glória a Deus. Deus Tudo maravilhoso. parece estar Aleluia. correndo. Glória a Deus. Não permita que a sua confiança deixe de existir, porque Deus está te vendo. Feche os teus olhos neste momento. Querido e eterno Deus, tivemos um culto tão maravilhoso nessa noite, Senhor. Querido Deus, o Senhor sabe a condição que cada um de nós nos encontramos aqui. A condição, Senhor Deus, da nossa saúde, da nossa vida familiar, da nossa fé. Todos nós, Senhor Deus, precisamos de um milagre. E a verdade, Senhor Deus, é que existem pessoas aqui, Senhor Deus, que diante da luta, diante da prova, diante da situação, diante da circunstância, ela não consegue encontrar fé, Senhor Deus, aleluia, suficiente para acreditar que o milagre vai acontecer. Senhor Deus, o que eu sei é que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor disse para Marta e para Maria que o Senhor é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, o Senhor pode e traz a vida, Senhor. Querido Deus, aleluia, existem homens e mulheres aqui que precisam de um milagre, Senhor, um milagre urgente, algo sobrenatural, algo, Senhor Deus, aleluia, surreal. Mas o Senhor é o Deus que nos surpreende. Então nessa noite eu oro para que o Senhor venha surpreender, Senhor Deus, este homem e esta mulher. Meu Deus, eu não sei, Senhor Deus, a profundidade, ó Deus, da dor, do sofrimento, da perda, Senhor Deus, aleluia, que esse homem e esta mulher está enfrentando. Eu não sei, Senhor Deus, o quanto ele ou ela está chorando e o quanto está doendo. O que eu sei é que o Senhor é poderoso para consolar e reverter esta situação. O Senhor é o Deus de restauração, o Senhor é o Deus de restituição, o Senhor é o Deus de ressurreição, o Senhor é o Deus de milagres. Então, Senhor Jesus, realiza o milagre
milagre na vida desse homem e dessa mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, amanhã, às 19 horas, culto com os varões. Nosso irmão Diácono Darlan, do Jardim do Lago 2, estará vindo para poder ministrar. E o irmão Valdir, os irmãos lembram do nosso irmão Valdir? Nosso irmão Valdir vai vir louvar o Senhor amanhã. Então, venha aleluia adorar ao Senhor, convide alguém, chame alguém e fala, irmãos, domingo é domingo de louvar ao Senhor, domingo é culto com a família, domingo agora é culto de varões, né? Chama, domingo é culto com os varões, nosso irmão tio Zé, venha, vamos chamar os outros varões para chegar aqui, nós vamos cantar, louvar e adorar ao Senhor. Amém? Estenda as suas mãos neste momento, aleluia. Senhor Jesus, eu continuo orando e abençoando o teu povo, Senhor. Que toda sorte de bênção esteja e seja sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o doce e meio do Espírito Santo esteja com